agora para o início de mais uma aula de psicanálise infantil. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam confortáveis, estejam inspirados para que a gente tenha uma boa aula, para que a gente tenha um bom momento aqui hoje, tá? Então, na psicanálise infantil, qual que é o nosso foco? É quem que é essa criança? Quem que é essa criança para a psicanálise? Como que essa criança se constitui? E é possível psicanálise nessa criança? Então a gente vai tentar, no decorrer desse momento que nós estamos aqui, responder essas questões que muitas vezes trazem algumas dúvidas para nós. Para começar, o que a gente começa trabalhando aqui? A gente começa trabalhando sobre a questão criança e infância. Para a gente quase sempre é sinônimo, criança, infância, infantil, isso para a gente quase sempre é sinônimo, mas na realidade não é muito bem assim não. Criança é criança, nós podemos considerar criança, infância, como sendo fases de um certo desenvolvimento biológico. A criança, ela é um objeto que vamos considerar assim, ela é um objeto natural da biologia. Tá? Porque ela tem as suas fases de desenvolvimento físico, as fases do seu desenvolvimento motor, as fases do seu desenvolvimento social. Então, a criança, a infância, ela é essa fase considerada como biológica. Desenvolvimento corporal, desenvolvimento para os órgãos, atendimento às necessidades básicas. Isso aí é a criança biológica. É o que nós traduzimos em primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, puberdade e tal. Todo esse processo biológico de desenvolvimento do sujeito, quando ele se organiza física, interna e externamente os seus órgãos. Isso é caracterizado como criança. Infância. Será que sempre existiu infância? Essa questão que hoje para nós é tão importante, tão falada, será que existiu sempre infância? Se nós formos analisar historicamente, a gente vai passar rapidinho por esse processo histórico. Na Idade Média, na Era Média, na sociedade medieval, praticamente não existia infância, não existia esse conceito de infância. Porque a criança, na realidade, ela era um mini adulto. Ela usava roupa de adultos, participava de processos de adulto. Para a criança, tudo era possível assim. A criança podia ser punida como um adulto, a criança podia ser julgada como um adulto, ela podia ser castigada como um adulto. Ela podia assistir cenas, quaisquer tipo de cenas que um adulto assistia. Então, isso era a vida de uma criança na era medieval. E essa criança, o seguinte, ela era direcionada rapidamente para o trabalho. Então, logo ela crescia, ela passava por aquele período de desmame, 4, 5 anos de idade, ela já era direcionada para o mundo de trabalho. É claro que os trabalhos eram aqueles trabalhos de acordo com o que a família estava familiarizada, com o que a família estava inserida, esse tipo de coisa. Então, como, por exemplo, os pais trabalhavam no campo, a criança ia para o campo. A criança ia arrancar matinho, a criança ia ajudar a apanhar um fruto pequeno, a criança ia dar água para os animais. A criança tinha essa inserção já no mundo do trabalho como uma coisa natural. Já no século XVII, é que a criança começa a ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de força na sua expressão. Por quê? O que acontece a partir daí? A criança, ela passa a ser inserida num processo educacional. Um processo educacional que ainda não era um processo, vamos dizer assim, cartesiano, um processo organizado, um processo dinamizado. Era um processo de transformar essa criança de um ser que não sabe nada numa pessoa honrada e numa pessoa racional.
num ser humano racional. Para isso, o que a gente observava? Que a disciplina era uma disciplina rígida, era uma disciplina que exigia diferentes comportamentos, diferentes formas para cada tipo de criança. No século XVIII, a criança já começa a ser vista como um ser frágil. A criança já tem a sua fragilidade reconhecida. Então, os castigos corporais que antes eram tão intensos, eles já começam a ser reduzidos, eles já começam a ser diminuídos. E essa criança, ela passa a ter, então, um contexto maior, uma percepção maior no contexto familiar. E é onde nós vamos ver também que a mortalidade infantil, que antes era tão gritante, a mortalidade infantil, ela passa a ser motivo de preocupação, exatamente com a criação, né, dos sistemas de higiene e tal, que aí sim nós já começamos a controlar a questão da mortalidade infantil. A criança escolar, ela já vai surgir praticamente quando nós temos no século XVIII, praticamente, que essa criança escolar, ela tem um objetivo escolar que é tornar essa criança como um adulto aprimorado, aquele adulto que vai fazer parte de uma sociedade como um todo. Porque antes a criança, como ela participava, mas ela participava principalmente das atividades religiosas, eram os anjos, né? Os anjos, como assim dizer. Então ela participava das procissões, ela participava das celebrações, participava dessas atividades. A partir do século XIX, então, a gente vai ver que essa fraqueza, essa fragilidade da criança, que antes tinha que ser corrigida através de uma disciplina rígida, de uma disciplina, vamos dizer assim, bastante forte, essa criança não, ela já passa a ter uma visibilidade grande e ela já passa a ter um sistema escolar que estabelece para ela um determinado período, uma determinada fase. Então já vem o que nós chamamos de criança escolar, fase escolar na vida da criança. Ou seja, a infância, a criança, ela é marcada já por um período em que ela vai passar por um processo educacional. A partir de 1980, houve a expansão da educação, mas no Brasil não, nós temos que a partir de 1930. 1930, a criança então é inserida no contexto escolar, porque essa criança, ela vai estabelecer, vamos dizer assim, um circuito escolar. Ela tem uma idade mínima para que ela comece o seu processo de escolarização. E é interessante também que é justamente no século XIX, final do século XIX, início do século XX, que nós temos Freud entrando com a sua obra. Antes disso, o que os historiadores muitas vezes falam? Que não existia criança. Não existia. O que existia era um mini-adulto. A partir do século XX é que nós estabelecemos essa questão de infância. É a partir do século XX que nós podemos considerar como o século da infância. A criança, ela se tornou o centro. Se tornou tanto centro que nós podemos observar que o Natal é visto como uma festa infantil, a Páscoa é vista como uma festa infantil. Então nós tiramos o menino Jesus da manjedoura, colocamos o Papai Noel para ele ser uma festa infantil, tiramos o Jesus da hóstia ressuscitando e colocamos sim o coelhinho da Páscoa. Então a criança passa a ser o centro, ela passa a ser atendida nas suas principais características. Mas para nós o infantil começa com Freud. Então nós vamos a partir de agora então abrir mão um pouquinho da infância e vamos partir para o infantil. O que é o infantil?
Para Melanie Klein, o infantil é o indizível. O infantil é aquele sentimento que vem de dentro e que nós não sabemos de onde, não sabemos como elaborar, não sabemos o que nos traz esse sentimento. Então, esse é o infantil. Por quê? O que caracteriza esse infantil? Com a descoberta do Freud sobre a sexualidade humana, que deu por volta de 1900 e alguma coisa, que ele escreveu os 3 ensaios sobre a sexualidade, isso causou assim, um alvoroço na sociedade. Causou um alvoroço na comunidade e causa um alvoroço até hoje. Até hoje, quando a gente vai falar sobre sexualidade infantil, todo mundo põe a mão na cabeça, põe a mão no... Ai, que absurdo! Nossa, bebê sexual, que isso? Que bobagem é essa? Tá certo? Porque isso vem de encontro àquilo que a gente considerava, que a criança era um ser inocente, é um ser puro. E isso é bem interessante, que quando a gente coloca isso, né? O bebê como ser puro, como ser inocente, já vem aí o próprio nosso tabu sexual de que considera a sexualidade como uma coisa suja, como uma coisa que não é inocente, tá certo? Para Freud, não. Para Freud, não. A sexualidade é, sim, algo inerente do ser humano. É uma energia que existe em todo ser vivo. Então, a partir daí, a partir desse trabalho do Freud sobre os 3 ensaios da sexualidade, a criança já passou a ser visto numa nova cena familiar. A criança já passa a ser vista como um ser que sonha, um ser que tem desejos, um ser que tem raivas, que tem mágoas, que é capaz de construir coisas positivas, é capaz de destruir coisas positivas. Então, a criança é vista como um ser desejante, como um ser pensante. Essa sexualidade infantil é vista, ou era vista anteriormente, como uma questão de depravação. Para o Freud, não. A sexualidade infantil é vista mais como uma energia sutil, importante para o desenvolvimento de todo ser vivo e principalmente de todo ser humano. Para a gente trabalhar essa questão da psicanálise infantil, nós devemos então voltar um pouquinho, trabalhando a questão do inconsciente do Freud. O inconsciente, sexualidade, corpo, linguagem, porque tudo isso vai estar muito ligado no nosso processo de análise. Inconsciente, corpo, fala, linguagem, sexualidade. Quando a gente trabalha com análise, nós vamos trabalhar com isso tudo. O inconsciente. O que é o inconsciente? Olha, vem aí aquela imagem, né, que todos vocês já viram, aquela imagem do iceberg, formados por 3, nosso aparelho psíquico formado por 3 instâncias. A primeira instância, a consciência, que representa uma pontinha, que é fruto de quê? É fruto do nosso conhecimento adaptativo da sociedade, é fruto daquilo que está no nosso consciente e é fruto de todas essas interações que nós sofremos com o mundo desde o nosso nascimento. Isso é a nossa consciência, que pode ser representada muitas vezes pelo nosso ego, pelo nosso superego, que são as 2 instâncias que estabelecem essa consciência que nós temos hoje. Já o inconsciente, não. O inconsciente, ele trata de todas as experiências que nós tivemos na nossa vida desde o nosso processo de formação. Desde antes de nascermos, esse inconsciente, ele já está em formação. Porque se vocês avaliarem, a criança, ela não é
vamos dizer assim, vista, não é a partir do seu nascimento. A criança, ela é vista, ela é criada expectativas dentro para ela desde a sua geração. Para começar, tem uma fala bastante interessante para o Freud, está aí na frente, tá? Está aí na frente, daqui a pouco a gente vai chegar nela. Tem uma fala bastante interessante do Freud falando o seguinte, que os pais, quando fazem um bebê, eles já fazem esse bebê criando sobre ele as suas expectativas. Ele já coloca nessa criança todos os seus desejos que não foram realizados. Ele coloca nessa criança, ele desloca para essa criança que às vezes está ainda em gestação, todas as suas fantasias que ele não conseguiu realizar. Então ela já vem ao mundo carregando todos esses desejos, todas essas fantasias, porque o que os pais buscam é aquela perfeição que eles não veem em si mesmo. Então eles vão dotar essa criança dessa perfeição. É como ela tivesse vindo exatamente para isso, para suprir isso que eles não conseguiram realizar. Então, a partir disso tudo, vocês podem observar que a mãe, o que ela faz? Ela se torna mãe desde a concepção. Desde a concepção, a mãe é mãe. O pai, geralmente, ele se torna pai a partir do nascimento da criança. Mesmo que ele acompanhe a gestação, tudo isso, mas ele se torna efetivamente pai a partir do nascimento da criança. Essa mãe, então, tem um contato direto, um contato íntimo com essa criança. E nesse contato direto e íntimo, é ela que vai introduzir essa criança no mundo. É ela que vai mostrar essa criança ao mundo externo. Que no princípio, pós-nascimento, para a criança não existe isso. Para a criança só existe ela. E ela é mãe, ela é peito, ela é ser desejante, ela é ser falante, falante emocionalmente, falante no sentido de sentimento. Ela é um ser que fantasia, ela é um ser que traz consigo uma agressividade, ela traz consigo sentimentos prazerosos e sentimentos desprazerosos. Esses sentimentos, então, que ela tem e que ela ainda não consegue imaginar, esses sentimentos, eles estão ligados principalmente às suas funções biológicas. Esses sentimentos estão ligados a quê? A sua necessidade de respiração. Nasceu, tem que respirar. Respirar tem que fazer força. Tá certo? Ou seja, essa criança, ela abriu mão daquele paraíso que ela estava, né, onde ela recebia tudo de mão beijada, para ela vir a esse mundo onde ela vai sofrer uma série de privações. Tá certo? Então ela já vai começar a ter que respirar, ela vai começar a ter frio, ela vai começar a ter acesso a esse ar seco que é o nosso. Ela estava numa água quentinha, gostosa, numa banheira de hidromassagem o tempo todo. Agora ela saiu dessa banheira, tá certo? Ela vai ter fome, ela vai ter o quê? Sentimentos prazerosos quando esse peito chega, quando esse peito abraça, quando esse peito acalenta. Aí nós temos, né, vários teóricos da psicanálise infantil que mostram justamente a importância desse momento para a criança, a importância do, vamos dizer assim, da maternagem na vida da criança, porque é essa maternagem que vai introduzi-la na sociedade, que vai introduzi-la no mundo. A sexualidade, então, também já está ali como uma energia. É uma energia que movimenta a vida da criança. É uma energia que não tem nada a ver com os órgãos genitais. É uma energia de vida, é uma libido, é uma energia que vai fazer com que essa criança se desenvolva, se mova no sentido
além do sentido biológico. É a partir daí, então, que nós tiramos a palavra instinto. Não é que tiramos a palavra instinto, né? Mas é porque, para nós, o desenvolvimento, ele está além do instinto. O desenvolvimento é onde Freud traz um novo termo, que é o TRIB, né? O TRIB, que ele separa essa questão do instinto como a questão da pulsão. Porque o instinto é uma coisa, vamos dizer assim, natural. O instinto, qualquer animal tem um instinto de sobrevivência, um instinto de alimentação, um instinto de reprodução, é algo objetal. Ele tem um objeto e um objetivo na vida, que é esse. E isso está diretamente ligado à sua hereditariedade, está diretamente ligado às suas características, ao ambiente em que ele vive, a esse tipo de coisa. No caso do ser humano, não. A pulsão, ela vai muito além desse instinto. Ela extrapola esse instinto. E ela não é nem um pouquinho natural. Se vocês observarem, as nossas características de prazer, de satisfação, elas não são naturais. Elas são características que se voltam para a busca de um objeto. Um objeto que muitas vezes é um objeto inalcançável. E ela varia de momento em momento. Ela extrapola, ela ultrapassa essa questão do instinto. Para a psicanálise, o nosso corpo ele é marcado por duas questões básicas. A libido ou a sexualidade e pela linguagem, pela fala. Essa fala que muitas vezes nos remete lá no inconsciente. Como que essa fala nos remete ao inconsciente? Através dos lapsos, através dos atos falhos. Por exemplo, né, dia dos namorados, né, por aí e tal, o cara vai namorar, aí ele chega lá com um buquê de flor para sua namorada, fala, minha linda, meu amor, aqui para você. Depois, no meio da conversa, ele fala o nome de uma ex-namorada. Terrível, né? Terrível. Tá certo? Isso são os atos falhos. Aquilo que eu não queria dizer, mas que eu digo. Mas eu não queria dizer, não é porque eu falei que eu não queria dizer. Eu não queria dizer é porque muitas vezes eu não quero nem admitir isso na minha consciência. Tá certo? Aquilo está lá reprimido, está lá muito guardado. Mas tem alguns momentos que algo toca aquilo e aquilo sai, como por exemplo nos sonhos. Nos sonhos nós temos muito isso, o inconsciente falando através dos sonhos. Ou seja, é uma linguagem que muitas vezes não é só através da fala, é uma linguagem que é através do corpo, é através dos gestos, é através de N outras formas de expressão que esse inconsciente pode falar para a gente, tá certo? Então, esse é o corpo do ser humano. Então, essa palavra, então, muitas vezes, ela serve para quê? Ela serve para nomear, ela serve para calar, né? Porque muitas vezes essa palavra se cala. Essa palavra serve para consolar, para curar, para elaborar alguns sentimentos, já que Lacan fala que nós somos seres humanos porque nós falamos. Então, bom, esse corpo humano, então, ele vai passar por vários processos biológicos, tá? Agora chega aquilo que eu falei com vocês a respeito do Freud, que eu acho muito legal essa fala do Freud. Olha, o Freud, quando ele descreve os pais, né, quando a mulher está grávida, principalmente o primeiro filho, esse tipo de coisa assim, o Freud falou o seguinte, que os pais acham-se sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho, de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O amor dos pais, tão comovedor e, no fundo, tão infantil, olha o infantil voltando aí.
Os pais, eles buscam no seu infantil, esse desejo de realização. Eu acho muito bacana hoje, quando a gente vê isso na sociedade, tá muito em moda, né, e tal mãe, tal filho, não é? Mulheres se vestem como suas filhas, filhos se vestem como seus pais. E como a mãe fica feliz, né, de ver aquela criança vestida como ela, e como o pai fica feliz de ver aquela criança vestida como ele. Ou seja, eu sou essa na minha infância. Eu desejava que a minha infância fosse assim. Então é o infantil falando. É o infantil falando a todo momento. Muitas vezes na análise, nós não precisamos de que a criança que a pessoa fale para a gente a respeito da infância dela. A infância dela passou, mas o infantil dela está aí dentro. O infantil está aí marcado por todas as ações dela no presente. Todas as ações mostram o que ela aprendeu lá atrás, como que ela elaborou aquilo lá atrás e como que ela vai viver isso, as suas escolhas, a sua forma de se alimentar, as suas escolhas emocionais, tudo isso está presente aí no infantil. O infantil, ele nunca morre. O infantil, ele é perene. Quando fala em criança com corpo de adulto, ou adulto com corpo de criança, a criança, ela sempre vai estar dentro de qualquer corpo, porque o infantil é o que vai marcar a nossa vida, é a construção da nossa vida. Então, a criança que Freud fala é uma criança diferente do bebê guti-guti que a gente vê. É diferente porque nós achamos que infância é um período perfeito. Nariz coçou, tá, gente? É um período perfeito. Mas a infância, ela é traduzida por mágoas, por dores, por sentimentos de perda. A criança já nasce perdendo. Ela já nasce perdendo o útero materno, tá certo? Ela já nasce perdendo a mãe no processo de desmame. Ela já nasce perdendo uma série de coisas. Então a infância, ela é marcada por esses sentimentos que estão ali dentro do infantil. E é através também desses sentimentos que extrapolam a ternura, o afeto, o amor, tá certo? Todos esses sentimentos. Então é através da mãe que essa criança é introduzida no campo da sexualidade. Por que através da mãe? Porque nós vamos ver um pouquinho adiante, no Freud, as teorias dele das fases do desenvolvimento psicossexual. A primeira forma, quando Freud fala em sexualidade, gente, o corpo da criança, ele é todo um corpo erógeno, tá certo? Ele é todo um corpo erógeno. Não são as suas zonas genitais, a sua área genital, os seus órgãos sexuais que são sexualizados. Não, ela começa toda erógena, tá certo? Mas o início da vida dela, essa erogeneidade é exercida principalmente pela boca. Olha, e qual o primeiro contato que a criança tem? A mãe. Não é essa mãe que vai dar o seio, e esse seio, então, vai ser o primeiro objeto interno da criança, que ela considera isso como um objeto dela. É o primeiro objeto interno que essa criança vai ter. E é um objeto, olha que legal, é um objeto que ele é produto de amor e ódio. Amor e ódio por quê? Amor e ódio porque quando esse seio vem e abraça essa criança, e acolhe essa criança e dá para ela o leitinho quentinho, gostoso. A criança sente naquilo um momento tremendamente prazeroso. Para a criança é tremendamente prazeroso. E é prazeroso no corpo todo. Não é prazeroso só porque ela vai saciar a fome, não.
ela vai saciar todo o seu corpo, todo o seu desejo de amor, de afeto e de cuidado. Então, para ela, a amamentação é um momento único, é um momento, vamos dizer assim, sublime. Em compensação, quando termina de mamar, quando esse peito sai da boca dela, ela fica muito brava com esse peito, porque ela queria esse peito eternamente, para sempre. Ela queria ficar com ele para sempre. Vocês já viram a criança mamando? Ela mama, 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 encheu a barriguinha, ela continua no peito. Ela olha para o peito, ela morde o peito, ela alisa o peito. É um caso de amor. Então, é essa experiência prazerosa que a criança vai trazer para a vida. Mas ela traz uma experiência tremendamente agressiva, desprazerosa, quando esse peito sai. É interessante que quando a gente fala isso, todo mundo levanta o cabelo também, né? Porque a gente fala o seguinte, que quando o peito sai, essa criança tem ódio desse peito, tem raiva desse peito. Por que que ele foi embora? Por que que ele desapareceu? Por que que ele não está aqui o tempo todo, já que eu quero ele todo o tempo aqui perto de mim? Engraçado que quando a gente fala isso, a gente volta na questão do adulto. A gente vai na questão do adulto. Por que que ele não me ama toda hora? Por que que ele não fica só comigo? Por que que ele tem que ir embora? Por que que ele tem que trabalhar? Porque aí o celular tá lá, né? Onde você está? O que que você está fazendo? Que hora que você vem? Que não sei o quê. É a falta. Aí vem o ódio, né? Será que tá com outro? O que que tá fazendo? Será que vai... Isso tudo é instalado na criança. Isso tudo é instalado na criança, essa questão nessa fase de amamentação. A Melanie Klein fala, tem um livro bastante interessante que eu sugiro vocês lerem, que chama Inveja, Ódio e Gratidão, que é quando a criança instala nela o sentimento de gratidão, o sentimento de inveja, o sentimento de ódio, o sentimento de amor, de afeto, tá certo? Tudo nessa função materna do amamentar. O Freud fala que essa criança, ela é um ser perverso polimorfo. Por que perverso polimorfo? Quando a gente fala nessa palavra perversão, a gente acha que perversão para nós, principalmente quando está ali, ele falando, né, com pulsões emergindo, principalmente das zonas erógenas e tal, a gente acredita em perversão como sendo algo ruim, algo, vamos dizer assim, que extrapola a lei, algo de transgressão. A perversão polimórfica da criança não é assim. A perversão polimórfica da criança, polimorfa porque ela vai buscar prazer no corpo todo. Tá? Ela vai buscar prazer em todo o seu corpo, em todas as zonas, em todas as suas áreas do corpo. Perversa, por quê? Porque ela vai sentir prazer e buscar sempre, se fixar sempre em determinadas regiões do corpo, que num determinado período podem ser mais ou menos prazerosas para ela. É baseado nisso, então, que nós temos as fases que o Freud desenvolveu das fases psicossexuais. A palavra quase que não sai. Psicossexuais. Essas fases psicossexuais são a fase oral, a fase anal, a fase genital, a fase fálica e a fase de latência. Então, essas são as fases psicossexuais que o Freud coloca, justamente porque ela não está restrita a essa questão vamos dizer assim, dos órgãos sexuais, propriamente dito. Ela vai variar, ela vai
mudar de áreas durante um determinado período. Então, no estágio oral, nós temos a fase oral, que vai mais ou menos, gente, isso aqui, olha, é mais ou menos. Nada do desenvolvimento do ser humano, principalmente quando nós colocamos que é no desenvolvimento psíquico, tá certo? Na formação da sua estrutura psíquica, nada segue uma forma rígida. Então ele coloca aqui, olha, os estágios. Para Freud são estágios, para Melanie Klein são posições, tá certo? Em que o indivíduo passa por determinadas transformações, por determinadas mudanças. Os estágios oral, que é mais ou menos de 0 a 18 meses, anal, de 18 meses até aproximadamente aos 3 anos de idade, fálica, dos 3 aos 6 anos mais ou menos, latência, dos 6 a 11 mais ou menos, e genital, que é após o processo de puberdade. O que caracteriza cada uma dessas fases? Essas fases, então, é onde nós vamos ver que a fixação da libido, ela vai estar mais desenvolvida em determinadas partes do corpo. Então, a criança começa com a fase oral. Vocês lembram que eu coloquei lá para vocês, eu falei lá para vocês, que na fase oral, que é a mãe que apresenta o indivíduo para a sociedade, para o mundo. É através da mãe que ele tem esse primeiro contato do mundo. E esse primeiro contato do mundo, então, é através do peito. Então, a zona erógena que a criança primeiro desenvolve é a boca. Então, a boca, os lábios. Através de quê? Através da língua, através do mamar, através do comer, através do morder. Qual o conflito que acontece nessa fase oral? Nós vamos perceber o seguinte: sempre para o indivíduo passar de uma fase para outra, ele necessita do que a gente chamamos de um processo de frustração. A frustração é quando ele terá que abandonar uma determinada situação para ele avançar para uma situação seguinte. Mas e se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, muitas vezes ele fica com uma fixação naquela fase, naquele estágio, naquela posição. Fixação essa que provavelmente mais tarde vai se traduzir em alguma neurose e ele vai precisar de demandar uma análise para que ele possa evoluir de uma fase para outra, tá certo? Então tá, se não tiver certo, gente, vocês viram que eu pulei alguns slides, tá? Porque eles simplesmente falam a respeito do corpo, como sexualidade e tal e tal. Se tiver depois alguma dúvida sobre eles, vocês podem mandar para a plataforma, tem mais material lá, pode mandar dúvida que a gente vai responder. De repente a gente pode fazer depois um outro momento de discussão, tá legal? Então, tem várias coisas que nós podemos fazer ainda dentro desse assunto, se ele não ficar perfeitamente compreensível como eu pretendo que ele fique agora, tá legal? Tá bom, então tá. Então o desmame. O desmame é um processo muito complicado para a criança. O desmame é um processo complicado porque ele é um processo em que a criança, ele passa a perceber a mãe não como ele passa a perceber a mãe como um objeto externo, um objeto separado do corpo dele, e que não basta ele só acionar o pensamento para que aquela mãe esteja perto dele. A mãe sai, a mãe se ausenta, e olha que bacana, quando a mãe se ausenta, essa criança, então, ela percebe a presença de um terceiro elemento, que é o pai, tá certo? Ela percebe na vida dela, então, esse terceiro elemento. É a mãe que apresenta o pai, e a mãe apresenta o pai, olha para vocês verem, a mãe apresenta aos pais de forma que o que a criança sente é que, na ausência da mãe, o terceiro elemento aparece. Então, coitado do pai, ele aparece numa situação de desvantagem, tá certo? Ele aparece numa situação de desvantagem.
Então, o desmame é um processo traumático, frustrante para a criança, porque não basta para ela acionar o pensamento para que esse mamá esteja aí junto dela. Bom, se a criança não consegue passar tranquilamente, consegue elaborar tranquilamente essa fase. Qual é a característica que esse adulto pode ter? Tendência maior para atividade de satisfação oral. Comer muito, beber muito, fumar, beijar muito. Agora no mês de junho, né, mês de namorado, tem aqueles, né, que gostam só de beijar. Então aí, ó, é fixado na fase oral. Engolir tudo que lhe dizem. É aquele que não, você fala com a pessoa, ela não responde, ela não reage, ela engole aquilo que ela fala. O humor sarcástico, agressividade verbal, gosto pela discussão ou passividade, dependência, impaciência, tá certo? Isso são características de indivíduos que não conseguiram evoluir gradativamente da fase oral para a fase seguinte, que é a fase anal. Ele pode ter ficado com uma ligeira fixação nessa fase. Na fase anal, olha, o centro de erogeneidade aí agora já parte, sai da boca, né? Já aconteceu o desmame, tá certo? Saiu da boca, vai passar agora então para o ânus. É a fase que a criança começa a controlar os seus esfínteres. É a fase em que ela começa a fazer xixi sozinha, conseguir fazer xixi sozinha, a evacuar nos momentos certos, ela já sabe a hora de fazer xixi, a hora de fazer cocô. São esses momentos que nós chamamos de fase anal. Aproximadamente de 18 meses até os 3 anos aproximadamente. Qual que é o conflito desse momento? O conflito desse momento é o controle, é controlar. Porque esse conflito, gente, esse controlar não é só eu saber que eu vou fazer cocô na hora certa, que eu vou fazer xixi na hora certa. Não, não é isso, não é só isso. É um amadurecimento, é um desenvolvimento como um todo. É eu conseguir controlar partes da minha vida. É eu controlar o que eu quero vestir, é eu controlar o brinquedo que eu mais gosto, é eu controlar a quantidade de comida que eu vou comer. É esse controle, é eu exercer esse controle e eu perceber que eu tenho sucesso nesse controle, que eu consigo trabalhar com isso, que eu consigo fazer isso. Então vocês percebam que não basta só o desenvolvimento biológico do controle físico biológico, é o controle do aparelho psíquico também sobre o ambiente externo, porque nós até agora, a criança, ela está voltada ainda só para o mundo interno, ela está trabalhando só com ela mesma. Qual a consequência de quem não consegue elaborar isso satisfatoriamente? A avareza. Eu quero tudo para mim, tudo para mim, tudo é meu, todo o dinheiro é meu, todos os bens são meus, a casa é toda minha, tudo é meu. A avareza, obstinação, ordem compulsivo, tem que estar tudo organizado de uma determinada forma. É um início que vamos considerar, né, quase como o início de um tó, né? Tudo tem que estar organizado de uma determinada forma. Meticulosidade, sadismo, tá certo? E avareza muito ligada à questão do dinheiro, tá? Bom, evoluída então essa fase psicossexual, nós passamos para a fase fálica, que é 3 a 6 anos. 3 a 6 anos, para vocês terem uma ideia, é quando a zona erógena, então, ela já vai voltar, nesse caso,
para os órgãos sexuais. Vocês observem que até aí nós não vimos nada de órgão sexual. Agora não, agora sim, vai voltar para os órgãos sexuais. E esses órgãos genitais, a criança desenvolve aquela curiosidade pelo órgão genital. É quando ele quer tomar banho com a mãe, é quando ele quer tomar banho com o pai, é quando ele olha, né, a mãe trocando de roupa, o pai trocando de roupa. Às vezes ele quer tocar, tá certo? Tem uma série de características que vão marcar isso aqui. O grande conflito nessa fase de idade é a angústia de castração e o complexo de Édipo. O que é esse complexo de Édipo? Esse complexo de Édipo, vocês já devem ter trabalhado bastante essa questão do complexo de Édipo, é quando a criança ela precisa de renunciar ao amor de um dos pais, de um dos personagens do triângulo da sua vida, que é pai, mãe e ela tem que renunciar a um para colocar o outro como seu objeto de amor, tá certo? Ela vai focar num dos indivíduos como seu objeto de amor. Normalmente, né, ela coloca como objeto de amor aquele indivíduo que é diferente dela, tá? Começa com uma fase de ódio pelo indivíduo do mesmo sexo, né? O que antes era amor profundo passa a ser ódio, mas estabelece-se como uma relação mais tranquila como um objeto de amor ao progenitor de sexo diferente. É quando a gente vê geralmente, né, aquela triangulação bem comum, pai, mãe, filho. Se for menino, está segurando a mão da mãe, se for menina, está segurando a mão do pai. É o amor naquele período. É o período também onde nós temos a fixação de todas essas neuroses, de todos esses sentimentos que não aconteceram na elaboração, tá certo? Todos esses sentimentos que não foram bem elaborados durante esse processo de desenvolvimento até os 6 anos de idade, eles estarão cristalizados a partir dessa idade, que é o sentimento de inferioridade, atração por pessoas mais velhas, que são o substituto dos pais, a ansiedade, castidade, promiscuidade. Nós temos aí, né, as duas faces praticamente de uma mesma moeda. Na fase de latência, uma outra coisa que eu esqueci de falar também, que nessas outras fases anteriores, a criança, é muito característico na criança, é a questão da fantasia. A criança, até aproximadamente 6, 7, 8 anos de idade, ela é dominada pela fantasia. Então, ela tem fantasias agressivas, ela tem fantasias prazerosas, fantasias que antes não tem imagem, mas que depois ela já consegue dar imagens a essa criança, tá certo? Então, ela é dominada pela fantasia. Quando chega aqui na fase de latência, por isso que eu lembrei disso agora, quando chega aqui nessa fase de latência, essa criança, ela já não é mais tão dominada pela fantasia. O seu ego já tem um desenvolvimento um pouco maior, tá certo? A zona erógena já extrapola, do próprio corpo para o externo. Então aqui, olha, nós vemos a curiosidade intelectual, ele vai se interessar pelo outro, pelo lá fora, mas uma coisa que não está aqui e que é muito presente nessa fase de latência é justamente a angústia que eles têm do processo de masturbação. É quando a sexualidade está bem ativa e eles trazem essa angústia muito grande com um sentimento de culpa muito grande. Então é uma fase da criança em que ele é mais fechado. Ele não é como uma criança pequena que brinca, mas não é como uma criança grande que fala sobre o seu corpo, tá certo? É uma fase em que ele se fecha. O deslocamento da libido, da sexualidade para atividades socialmente aceitas. Então aqui ele já começa a questão dos esportes, ele já começa a questão de outras atividades que são feitas fora de casa e tal.
Consequência, aqui nós vemos a questão do aprendizagem social e desenvolvimento da consciência moral. Então nós temos aqui, olha, aprendizagem social, nós temos as crianças tímidas, nós temos as crianças que às vezes se inibem diante da situação social. Desenvolvimento da consciência moral, nós temos aquela criança que é mais ativa, nós temos aquela criança que, de acordo com a moralidade vigente naquela sociedade, ela extrapola ou ela está aquém daquela moralidade. Tudo isso são coisas que acontecem na elaboração da fase fálica, da fase de latência. A fase genital, aqui nós já temos quase que chegando na adolescência, né? Nós já temos a criança quase chegando na fase de adolescência. Então, o seu ego já está bem mais desenvolvido, ela já tem essa posição de desafio com relação ao mundo, tá? Então, a zona erógena já passa, já extrapola do próprio corpo para outras pessoas. Embora ela ainda não tenha, talvez, ainda um amadurecimento sexual para uma vida sexual com outra pessoa. E o principal conflito nela é centrar no mundo social e não no próprio corpo. Ela não consegue se centrar no seu próprio corpo. Nós vemos que aqui, consequência, também é a questão da consciência moral. Isso aqui, gente, vai estar muito ligado ao papel social, vamos dizer assim, da família. Ao papel social da sociedade onde esse indivíduo está inserido. Porque se ele sofrer um processo de repressão muito grande nessa fase de desenvolvimento, nós vamos ver que aqui, olha, esse desenvolvimento da consciência moral e esse desenvolvimento da aprendizagem social, ela vai ficar bem prejudicada. Depois chegamos ao adulto, né, que aí já a sexualidade se extrapola para outros indivíduos. Bom, mas para trabalhar com vocês, né, se é possível ou não, essa possibilidade de uma análise infantil, tá certo? Eu trago algumas mulheres que foram fundamentais para isso, tá certo? Sem deixar de fora a importância do Freud, porque foi o Freud que iniciou tudo isso. Foi o Freud que apesar dele não ter trabalhado com análise infantil, porque quando ele fez a análise do pequeno Hans, ele fez através do pai. E ele fez através do pai porque ele queria, tá no slide lá atrás, tá? Ele fez através do pai porque ele queria trazer uma contribuição para a publicação dele sobre a teoria dos 3 ensaios da sexualidade, tá certo? Mas ele não trabalhou com criança. Mas ele mesmo fala que ele deixou aberto vários caminhos quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre desenvolvimento do ego, quando ele fala mesmo nessas posições, nesses estágios, tá certo? Ele abre o caminho para outros seguirem. E nós temos, como seguidoras, nós temos a Anna Freud, que era filha, a Melanie Klein, a Françoise Douto, a Manion e a Hermione, tá certo? Dessas aqui, vamos dizer assim, a que trouxe mais contribuição, a que seguiu o caminho do Freud e que trouxe mais contribuição, não sei se é porque eu amo de paixão, aí eu busco a sardinha para ela, sabe? Tá certo? É a Melanie Klein. Tá? Então a Melanie, ela foi assim, depois de Freud, talvez o pilar da psicanálise infantil, apesar da Anna Freud aqui ser a filha do Freud. A Anna Freud, o sistema de análise dela é um sistema de análise assim, diferente do sistema da Melanie Klein, porque ela acreditava
que a criança não era capaz de fazer uma associação livre, que a criança ela era muito frágil para submeter uma análise, tá certo? E o processo dela de análise era um processo, vamos dizer assim, mais voltado para um processo pedagógico, para um processo de adaptação à realidade da criança. Já Klein não. Klein trouxe a teoria dela baseada na teoria do brincar. Ela deu ao brincar a mesma característica da associação livre do Freud. E Klein também ela é bastante importante porque ela traz durante o período de desenvolvimento da criança, ela busca todo esse desenvolvimento que o Freud traz até a partir dos 7, 8 anos de idade, a Klein traz isso tudo para o primeiro ano de vida. Então ela mostra através da análise de criança como que essas características já estão na criança dos 6 meses, do 0 aos 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, tá certo? Embora ela tenha aderido à pulsão de vida e à pulsão de morte. Já a Françoise Douto e a Magnon, elas são muito importantes porque elas trazem para a análise da criança a questão de ouvir os pais, que a Klein não gosta muito disso não, tá certo? A Klein, ela acredita que ouvir os pais traz a questão da resistência, mas a Douto e a Magnon, elas mostram que a relação da criança com os pais, já que são os pais que demandam na análise da criança, a anamnese precisa ser feita pelo menos com os pais. E é uma anamnese bastante completa, é uma anamnese em que a gente vai analisar toda a criança naquele contexto de vida familiar. Tá certo? Então, esse é um aspecto importante que a Douto e a Magnon trouxeram para contribuir. Um outro também que nós não podemos deixar é o Winnicott. O Winnicott também ele é tremendamente importante na análise de criança. O Winnicott ele começou como seguidor da Melanie Klein, mas depois ele era pediatra e já trabalhava muito com criança, mas ele traz toda a importância daquele holding, ele traz toda aquela importância daquela sustentação que a criança precisa ter no período do seu nascimento e durante o seu primeiro e segundo ano de vida. Então ele traz todas essas interações, a importância dela, o desmame, o trabalho dos pais, ele traz todo esse processo. Então ele também foi bastante importante nessa estrutura. Mas e o brincar na psicanálise da criança? Como que é esse brincar na clínica de Melanie Klein? Como que é esse brincar na clínica do Winnicott? Como que a criança brinca? A criança brinca livremente. A criança ela tem que perceber que aquele ambiente ali que ela está é diferente do ambiente da casa dela. É um brincar em que ela vai elaborar, através do brincar, a sua realidade. Tá certo? Ela elabora através do brincar a sua realidade. É através do brinquedo que ela libera a sua agressividade. Liberando essa agressividade, ela vai trazer muitas vezes o seu desenvolvimento cognitivo, porque a criança inibida agressivamente, ela não tem desenvolvimento cognitivo, ela não aprende, tá certo? Então o brincar, ele é importante. É um brincar, vamos dizer assim, sem censura. O brinquedo não é, vamos dizer assim, o foco tão importante. Não me interessa qual o brinquedo que a criança usa, tá certo? Não me importa. Ah, ela pegou um carrinho, ela é menina. Nossa, essa menina vai pegar carrinho? Não, não interessa. O brinquedo não é importante. O importante é o brincar. É a energia libidinal que ela coloca ali naquele brinquedo. É a energia que ela coloca e que ela faz com que, nessa energia, ela estabeleça uma transferência. Muitas vezes no brincar, a criança faz associação? Sim.
Muitas vezes no brincar, ela faz associação. E essa associação, muitas vezes, está diretamente ligada à realidade psíquica da criança, tá certo? Eu vou só partilhar rapidinho com vocês aqui uma experiência que aconteceu comigo essa semana, que eu achei bem bacana. Eu atendendo uma criança e ela quis pegar um papel alumínio e construir lá um reservatório de água com tinta. Aí ela construiu, o negócio começou a vazar e tal. Aí ela falou comigo assim: isso aqui é um lugar que vai reter o líquido. Eu falei: ó, legal, bacana. Aí ela falou assim: nossa, o líquido tá vazando. Eu falei: realmente, retenção de líquido. Quem que retém líquido? Aí ela falou comigo assim: o meu pai tá retendo líquido, por isso ele tá ficando muito inchado. Entendeu? Então o brincar, ele extrapola o ato de brincar. Muitas vezes, no próprio brincar, a criança mostra a realidade psíquica dela, o que ela está sentindo. E só dela, através da fala, nomear aquela angústia que ela colocou ali, naquele reservatório de água, no fato daquela água estar vazando, aquilo já serviu para ela elaborar a parte da angústia, tá certo? Então, o brincar, ele não tem regras, tá? Ele não tem regras pré-determinadas. Então, para finalizar, gente, a criança, ela desloca para o mundo exterior todos os seus medos, todas as suas angústias e vai dominando isso tudo através da ação. Ela repete no brinquedo todas as situações, tá certo? Todas as situações que ela está vivendo ali naquele momento dela, tá bom? Eu espero que a nossa aula tenha sido boa, que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, tá certo? E que vocês tenham aprendido, tá? E que vocês tenham aprendido com isso, então. E eu gostaria muito de deixar para vocês o seguinte: é interessante para vocês lerem os 3 ensaios da sexualidade do Freud, de Winnicott, O Brincar e a Realidade, Psicanálise da Criança, da Melanie Klein. Tem muita coisa boa aí dentro para que vocês possam aprender. Se quiserem fazer um trabalho com criança, é bacana que vocês tenham esse conhecimento. E no trabalho do adulto também, é nós percebermos que o infantil continua lá no adulto. Então, quando o adulto nos traz as suas queixas, muitas vezes, a queixa é a queixa do infantil, é a queixa da criança falando. Felicidades para todos vocês, paz, saúde, prosperidade é o que eu desejo a todos.